Muito bem, neste vídeo iremos fazer o segundo round de geometria passo a passo e vou mostrar no decorrer do vídeo a mentalidade de sucesso em geometria, revelando segredos que ninguém jamais pensou em contar-te. Esses não se aprendem em uma sala de aulas. Nesta que é a resolução do exame de matemática UP 2014. Muito bem. Nos vídeos anteriores já trabalhamos com a primeira parte deste exame, já trabalhamos também com vários exames cujos links estarão na descrição do vídeo. Também no vídeo anterior acerca de somente geometria, dei aqui algumas dicas de material que deveriam usar. Bom, o mesmo material também continua útil, mas precisa ser um pouco aprofundado. É o que eu vou mostrar aqui também no decorrer deste vídeo. Preste atenção, pois cada exercício terá uma dica de geometria que te ajudará aí a triunfar, ok? Meu nome é Pedro da Glória Valis, seja bem-vindo ao canal Quem Diz. Muito bem, agora nesta segunda parte de geometria nós iremos trabalhar aqui com o grupo de geometria, né? Segunda divisão da UP, que também coincide com a nossa divisão. Iremos trabalhar neste vídeo a partir do número 12, ok? A geometria começa de número 12, viremos também até a questão número aqui 23. No próximo vídeo iremos trabalhar com análise matemática e análise combinatória, ok? Então, este vídeo é dedicado especialmente à geometria. Eu quero que até o final do vídeo você tenha a mentalidade correta para a resolução de qualquer que seja o problema, mais ou menos desta natureza, e também se desenvolva aí para responder qualquer questão, tá bom? Agora, antes de mais nada, eu gostaria que clicasse no botão se inscrever e clicasse no botão like, se preparasse também para compartilhar este vídeo. Muitos têm assistido aos vídeos e alguns, por algum descuido, acabam se esquecendo de se inscrever. Por favor, faça isso já. E depois venha aqui comigo para matarmos a geometria, ok? Sem mais delongas, vamos começar aqui com o exercício número 12. No triângulo ABC, representado ao lado, a medida do ângulo C é 60 graus e a bissetriz do ângulo B forma 70 graus com a altura relativa ao vértice A, ok? Então, nós temos aqui a medida do ângulo C, ok? Que é aqui igual a 60 graus. E depois disto, nós temos a bissetriz do ângulo B, formando aqui um ângulo de 70 graus com a altura relativa ao vértice A. Pede-se aqui a medida do ângulo A, tá bom? Então, nós queremos saber a medida deste todo ângulo aqui, tá bom? É este ângulo que nós procuramos, mas devemos ter em conta que o que nos foi dado foi este ângulo C, ok? Este ângulo C. E nos foi dado também o ângulo formado pela bissetriz do ângulo B, ok? E a altura relativa ao vértice A. Onde está o vértice A? O vértice A é este aqui, ok? Então, medindo daqui do vértice A para o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, a isto nós chamamos altura, ok? Sempre que tivermos aqui 90 graus, não é? E daqui saímos diretamente para um vértice, isto corresponde aqui à altura. No caso, é a altura em relação ao vértice A. Por isso, disse aqui que é a altura relativa ao vértice A, ok? Bom, aqui disse que a bissetriz do ângulo B, ok? Então, o que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Vamos supor que aqui tenha este ângulo, a reta que passa pelo ponto médio deste ângulo, ou seja, a reta que divide este ângulo em dois ângulos iguais, chama-se bissetriz. Então, no caso, a bissetriz do ângulo B é esta aqui, ok? Esta reta que passa por meio. Bom, essa bissetriz com altura relativa ao vértice A forma 70 graus, ok? Então, provavelmente seria aqui. Este ângulo formado aqui seria 70 graus, ok? Então, este ângulo é 70 graus. Não dá para dizer que é este ângulo que corresponde a 70 graus, porque percebemos que aí passamos o ângulo reto. Então, não é aquilo ali. Muito bem, eu vou fazer isto no papel para melhor esclarecimento. Vamos aqui transcrevendo o exercício. Pelas análises que nós já fizemos, nós temos
que este ângulo C, segundo o enunciado, seriam 60 graus, ok? A bissetriz do ângulo B, seria esta. A altura relativa ao vértice A, que é esta aqui, então 70 graus passam para aqui. Nós queremos ou pretendemos saber o ângulo formado aqui em A. Bom, com base nesta informação, o que a gente terá que fazer é uma coisa muito simples. A bissetriz, conforme que eu já mostrei, divide o ângulo em duas metades, ok? Então, quer dizer que o ângulo formado aqui, alfa, é o mesmo ângulo alfa formado aqui. Veja só que aqui tem um triângulo retângulo aqui, tá bom? Então, a amplitude deste ângulo seria 90 graus. Também sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Então, aqui o alfa mais 90 mais estes 70 deve ser igual a 180 graus. Faça comigo a soma, este mais este vai nos dar 90 mais 70 vai nos dar 160 igual a 180 graus. Passando 160 para lá, subtraímos, ficamos aí com 20 graus, tá bom? Agora nós facilmente percebemos que este ângulo é de amplitude igual a 20 graus, tá bom? Agora, se este alfa é 20 graus, este alfa também é 20 graus, tá bom? São ângulos congruentes, que quer dizer que são iguais. Tá bom, o que nós pretendemos aqui é o ângulo do vértice A. Bom, somando os ângulos internos aqui do vértice C, mais todo o ângulo do vértice B, mais todo o ângulo do vértice A deve dar 180, não é? Então teríamos o ângulo do vértice A, mais aqui o ângulo do vértice B, mais o ângulo do vértice C, tendo que ser igual aqui a 180, ok? Agora veja só comigo, com muita cautela, o ângulo do vértice B aqui é 20 mais 20, porque temos alfa, aqui também alfa, dando-nos todo este B, ok? 20 mais 20 dá 40, mais aqui este ângulo do vértice C, presta atenção aqui no ângulo do vértice C, 60 graus. Então, mais 60 graus deverá ser igual a 180 graus. 40 mais 60 dá 100. Agora, o ângulo do vértice A seria igual a 180. Chutando aqui o 100, passa para lá, subtrai, então ficaríamos com 80 graus. Ou seja, o ângulo formado no vértice A será aqui igual a 80 graus, ok? Brincadeira das crianças mesmo. Bom, agora vamos passar para a questão número 13 e para nós a alternativa correta em 12 seria a alternativa B. Muito bem, agora vamos passar para a questão número 13. Vamos lá ler aí o enunciado. E outra coisa que eu gostaria de comentar aqui, em todas as resoluções que nós vamos fazer hoje de geometria, eu só considero que aqui nós teremos que trabalhar em apenas uma e única questão. Tudo o resto é moleza, tá? Número 13. Dado um triângulo ABC, onde o ângulo em A é igual a 80 graus e o ângulo C é igual a 40 graus. A medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos ângulos A e B é, ok? Então nós queremos a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes de A e a bissetriz aqui do B, ok? Então vamos em primeiro lugar aqui desenhar o triângulo referido, ok? Vamos desenhar aqui um determinado triângulo ABC aqui. Tá bom? Portanto, diz aqui o enunciado que o ângulo formado em C é igual a 40 graus. Eu vou colocar aqui em C 40 graus. E o ângulo formado em A é igual a 80 graus. Aqui no vértice A vou colocar 80 graus, ok? Então, pede-se a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de A e B, tá bom? Bom, antes de começarmos aqui a interpretar a questão, vamos lá achar rapidamente o ângulo formado em B. A soma de todos esses ângulos deve dar 180 graus, então fazendo aqui 40 mais 80, mais aqui o B deve ser igual a 180 graus. Tá bom? Agora, esta soma dá-nos 120 graus, 120 graus, mais aqui o B deve ser igual a 180 graus. Passando isto para lá, verificamos claramente que o B vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. Esta diferença vai ser igual aí, faça comigo, igual a 60 graus, tá bom? Agora já temos a informação de que este ângulo formado aqui em B vai ser igual a 60 graus. Nós queremos, atenção que nós queremos
o ângulo agudo formado pelas bissetrizes de A e aqui o B. Vamos lá fazer a bissetriz de A. A bissetriz de A ia dividir o ângulo A em duas metades iguais. Depois teremos a bissetriz de B dividindo o ângulo B em dois ângulos também iguais. Bom, se o ângulo em A é 80 graus, então dividindo 80 por 2, ficamos aqui com 40 graus. O ângulo em B é 60 graus, dividindo aqui 60 por 2, nós teremos 30 graus deste lado. Dá para perceber que aqui formou-se um novo triângulo, ok? Então, aqui posso colocar um determinado vértice D. Fazendo a soma desses ângulos internos tem que dar 180 graus. Então, aqui o 40, mais aqui 30 graus, mais o ângulo interno de D deste triângulo, ok? Este aqui, tem que ser 180 graus. A soma disto dá 70, e se passarmos 70 para lá, subtrai, então o D vai ser igual a 180 tirar 70, ok? 180 menos 70 vai ser igual a 110. Portanto, entendemos que este ângulo vai ser igual a 110 graus. Bom, este ângulo é um ângulo formado pela bissetriz de B e bissetriz de A, conforme o enunciado diz. Mas atenção, ali perde-se o ângulo agudo formado por essas bissetrizes. Este ângulo 110 não é um ângulo agudo, ele é um ângulo obtuso, pois um ângulo agudo é todo aquele ângulo que é maior que 0 graus e menor aqui que 90 graus. Este é agudo, ok? Agudo. Agora, se o ângulo for maior que 90 graus e inferior que 180 graus, este chama-se obtuso, ok? Então, 110 é obtuso porque está no intervalo de 90 a 180. Para achar o agudo, é só imaginar que aqui teria um determinado ângulo raso, não é? E o ângulo raso forma 180 graus. Então, eu já tenho aqui 110 para 180, sei que faltam 70 graus, ok? Então, consegue também ver que este ângulo 70 graus é formado pela bissetriz de A e bissetriz de B. As bissetrizes de A e aqui do vértice B formam dois ângulos. Um deles é 110 graus, que no caso é obtuso, e o outro é de 70 graus, que corresponde ao agudo requerido no nosso exame. Desta forma, a alternativa verdadeira será a alternativa C, ok? Então, é assim mesmo como nós vamos fazendo sucesso e escangalhando toda a geometria. Atenção, agora passemos para a questão número 14, onde diz: duas retas R e S cortadas por uma reta transversal T formam os ângulos indicados na figura ao lado. Os ângulos 5x e x medem respectivamente. Então, nós queremos saber quanto é que medem os ângulos 5x e aqui o ângulo x de acordo com esta figura aqui, ok? Então, nós temos, segundo o problema, nós temos uma reta R e temos uma outra reta S, tá bom? Agora, essas duas retas são cortadas pela mesma reta T. Bom, agora, aqui deste lado nós temos um ângulo de 5 igual a x, 5x, e deste lado temos um ângulo igual a x, ok? Muito bem. Quando duas retas são paralelas e atravessadas pela mesma reta, no caso aqui T, essas retas formam mesmos ângulos, ok? Ou seja, este ângulo formado aqui, que eu escrevo a verde, vai ser igual a este ângulo que é formado aqui, que também escrevi a verde. Agora, este ângulo vermelho aqui é igual a este ângulo vermelho deste lado. Sempre que as retas forem paralelas, atravessadas pela mesma reta, isto sempre acontece, tá bom? Então, neste caso, dá para entender que este x vai ser o mesmo x formado aqui. E, com base neste raciocínio, também compreendemos que a soma deste 5x com o x dá-nos 180 graus, pois aqui nós formamos um determinado ângulo raso, ok? Então, fazendo 5x mais aqui o x deve ser igual a 180 graus. Somando aqui 5x mais x vai ser igual a 6x, que é igual a 180 graus. 6 passa para lá, divide, ficamos com x sendo igual a 180 graus, dividido aqui pelo 6. X vai ser igual a 18 dividido por 6, vai ser igual a 3. Baixando aqui o 0, ficamos com 30 graus. Ou seja, x é igual a 30 graus. Agora, o 5x seria 5 vezes 30, que vai ser igual a 5 vezes 3, que é 150. Passando este 0, ficamos com 150 graus, tá bom?
brincadeira das crianças mesmo. Então eles pedem 5x e x respectivamente. Então temos que começar primeiro com os 150, depois aí com os 30 graus, tá bom? A alternativa verdadeira seria a alternativa B, ok? Portanto, agora acabou o bônus já. Os próximos exercícios teremos que pensar. Agora, passando para número 15, eu em particular gostaria de fazer este exercício no final do vídeo, ok? Fique lá até o final do vídeo e veja a maneira mais fácil de resolver ou trabalhar com este exercício. Bom, isto é mesmo brincadeira das crianças e eu te garanto que não tem nada de difícil, tá bom? Agora, vamos passar para a questão número 16. Na figura ao lado temos os triângulos A, B, C e A', ok? B', C'. São equiláteros e a região destacada é um hexágono regular. A razão entre a área da região destacada e a área do triângulo ABC é igual a... Portanto, nós queremos a razão entre a área da região destacada, que é esta zona, ok? Esta zona pintada, e aqui a área do triângulo ABC. Vamos lá ver aqui o triângulo ABC. Nós queremos a razão dessas áreas. Se for a prestar muita atenção, vai verificar que aqui nós não temos nenhuma medida, ok? É o que faz muita gente chegar até emagrecer o cérebro. Mas nós não vamos precisar disto. Você não vai emagrecer. Hoje é teu dia de sorte. Simplesmente se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos lá aqui fazer o número 16. Transcrevendo aqui o nosso problema, nós percebemos que o que pretendemos é aqui calcular a razão entre a área da região destacada, ok? A região destacada, que no caso é um hexágono, e a área do triângulo, que no caso é um triângulo ABC, tá bom? Isto é o que se pede aqui. Nós temos esta região destacada que forma um hexágono aí no enunciado, tá bom? Agora, o que eu recomendo aqui fazer? No vídeo de geometria que irei deixar aqui na descrição deste vídeo, eu recomendava a leitura do livro da 7ª classe, ok? Como o livro para começar aí a estudar a geometria. Com aquela informação daquele livro, nós trabalhamos com este exercício de forma bem confortável, ok? A única coisa que você deve fazer aqui é unir este vértice a este vértice oposto, ok? Vamos lá unir estes vértices opostos. Agora vamos unir também este vértice com este vértice oposto. Ficamos com isto tudo unido, ok? Aqui andei torto, mas seria mais ou menos assim, tá bom? Mais ou menos assim. Agora vamos unir este vértice com este vértice oposto. Unindo esses dois vértices, nós temos isto aqui. Agora, minha pergunta é o que você consegue ver. O que você consegue ver é a chave para a saída deste problema, ok? Bom, para mim, deste lado, o que consigo ver são triângulos apenas. Triângulos iguais, onde este triângulo é igual a este, 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 igual a este. Então, a área desta estrela poderia ser calculada apenas com a área de triângulos, no caso que são triângulos equiláteros, ok? Agora, para resolvermos o nosso problema, aqui teremos que tomar em consideração cada área de cada triângulo aqui sendo igual aqui a x. Por exemplo, a área deste triângulo será x. Então, deste x, todos os outros triângulos serão x. Agora, a área do hexágono, que é esta parte aqui, que é a parte destacada no nosso enunciado, nós vamos contar aqui quantos triângulos temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, ok? Então, por exemplo, aqui vai ser igual a 6 vezes a área de cada triângulo aí. Agora, a área do triângulo ABC, ok? Teremos que contar os triângulos em torno do triângulo ABC. Então, vamos lá contar aqui. Já contamos que aqui no meio serão 6, ok? Então, temos 6, mas este fica 7, 8 e aqui 9. Então, são 9 triângulos. Então, será 9 vezes a área de cada triângulo. Simplificando este x com este x, ficaríamos aqui com... Aqui 6 por 9, ok? 6 por 9, dá para dividir aqui por 3, aqui também por 3, ficando por 3 aqui vai nos dar 2 e aqui por 3 vai nos dar aqui 3, tá bom? Então, a razão vai ser igual a 2 sobre 3. A razão da área do hexágono pelo triângulo ABC é igual a 2 sobre
3, tá bom? Como eu disse, isto é muito fácil. A alternativa verdadeira será aqui a alternativa B, tá bom? É assim como você vai matando exercício a exercício, passo a passo. Ok, agora vamos passar para o número 17. É interessante que este exercício, embora seja muito, mas muito fácil mesmo, ainda há muita gente que tenha dúvidas ao fazer este exercício de número 17. Mas você terá aqui o esclarecimento da pergunta que durou muitas décadas aí matando nossos irmãos. Vamos acabar com tudo isto hoje. 17. Se a área do retângulo dado é 12, a área da figura sombreada é, ok? Então nós sabemos que a área do retângulo dado é igual aqui a 12. Pretendemos saber apenas a área da parte sombreada, ou seja, a área desta figura que foi aqui pintada, tá bom? Eu vou transcrever aqui o exercício. Vamos lá, aqui já sabemos que a área de todo o nosso retângulo é igual a 12. A área de todo o retângulo aqui é 12. Muito bem, aqui pensando eu na melhor forma de ilustrar isto, como é que seria bem feito, eu decidi que vamos resolver o problema da seguinte maneira, que é a maneira mais fácil que pude pensar para mostrar isto aqui, tá bom? Agora, veja-se que no enunciado esta divisão é igual, ok? Então, se nós considerarmos que daqui para aqui é x, para aqui também, daqui para aqui será x, daqui para aqui será x, aqui também será x, daqui para aqui será x. Agora vamos considerar aqui também, daqui para aqui x, daqui para aqui x, daqui para aqui x, daqui para aqui x, daqui para aqui também vai ser aqui o nosso x. A distância daqui para aqui, vamos considerá-la aqui y. Se tivéssemos que calcular a área de todo este retângulo, como é que a gente faria? Bom, pelo que nós sabemos, a área do retângulo é igual a comprimento vezes a largura. Vamos lá aqui achar o nosso comprimento e achar aqui a largura. A área do nosso retângulo vai ser igual ao comprimento, que é x mais x2, mais x3, mais x4, mais x5. Então será 5x vezes aqui a largura, que para nós é esta largura toda aqui. Tudo isto corresponde à largura L, que é igual aqui a y. Então a área do retângulo será igual aí a 5x vezes y. E esta área é igual aqui a 12, segundo dado no enunciado. Então teremos aqui que 5xy vai ser igual a 12, tá bom? Agora vamos guardar esta informação. Se tivéssemos que calcular a área da parte sombreada, teremos que calcular a área deste triângulo, mais este triângulo, mais este triângulo. Então é o que nós vamos fazer. A área da parte sombreada vai ser igual. A área deste triângulo, sabemos que pelas fórmulas conhecidas, a área do triângulo pode ser calculado como base vezes altura dividido aqui por 2. Bom, então a área deste triângulo, a base seria a distância daqui para aqui, que no caso é x, vezes a altura, a distância deste ponto, deste vértice aqui, para uma altura perpendicular, ok? Para um lado perpendicular à nossa base aqui. Então, daqui para aqui é y. A altura vai ser y dividido aqui por 2 segundo a fórmula. Agora, calculando a área deste triângulo aqui, teremos que também fazer base vezes altura sobre 2. A base daqui para aqui mede 1, 2, 3. Então, teremos mais 3x vezes a altura, a distância daqui para aqui é y, dividido por 2 novamente. Mas, calculando a área deste triângulo aqui, daqui para aqui, que a base é x, vezes a altura, que é daqui para aqui, que no caso corresponde a y, dividido por 2. Agora veja o seguinte, aqui todo o denominador é 2, então vamos colocar aqui 2 com evidência e vamos fazer xy mais 3xy mais aqui xy. Isto vai ser igual, veja só, xy mais 3xy dá 4xy, mais xy dá 5xy dividido aqui por 2, ok? Esta seria a área da parte sombreada. Mas atenção, lembra que na área do nosso retângulo aqui, havíamos chegado à conclusão que 5xy vai ser igual a 12. Então, aqui nós temos 5xy. No lugar de 5xy, vamos colocar 12. Dividido aqui por este 2, isto vai ser igual a 6. Bom, agora fica muito fácil eu te dizer que, na verdade, a área da parte sombreada é metade da área do retângulo, tá? Pois deu aqui 6, enquanto que a área do retângulo é 12.
Bom, nós ficamos aqui com a alternativa D, ok? A alternativa D é a alternativa correta. Passando agora para número 18, nós teremos que responder esta questão. Considere a reta R da equação y igual a 2x. Das seguintes equações, a equação para a qual S, que passa pelo ponto, aqui o ponto 5, 0, e é perpendicular à reta R. Então, queremos a equação da reta S, que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto 5 e 0, tá bom? Isto também continua fácil. Aqui neste canal você não vai aprender coisas difíceis, tá? Então, nós temos aqui a nossa reta R, eles deveriam aí designar pela letra minúscula. E esta nossa reta R é y igual a 2x. Ela é perpendicular, ok? A nossa reta R é perpendicular a uma outra reta S. A reta S, tudo que se sabe é que esta reta S passa pelo ponto 5 e 0. Bom, já podemos dizer aqui com certeza que o primeiro valor é x, o segundo valor aqui pertence a y. Bom, com base nessa informação, a única informação que a gente tem é que a reta R e S são duas retas perpendiculares. Bom, se as duas retas são perpendiculares, então o declive do R vezes o declive do S é igual a menos 1. Agora, qual é o declive do R? O declive do R é o valor que multiplica aqui com x na equação de R, tá bom? Mas isto sempre deve seguir a forma y igual a ax aqui mais b. Se nós escrevemos a reta desta maneira, o valor em frente de x é o valor de a. Então, no caso, o valor em frente de x na reta R é 2, ok? O declive de R vai ser 2 vezes o declive do S tem que ser igual aqui a menos 1. Passando 2 para lá, divide. Então, o declive do S passa a ser menos 1 sobre aqui o 2, tá bom? Este é o declive da nossa reta S. Com o declive da nossa reta S, podemos usar o ponto para achar a equação da reta. Bom, no caso, como temos declive, podemos usar esta expressão mesmo. Podemos usar esta expressão, que no caso é y igual a x mais aqui o nosso b. Sabemos que o declive é menos 1 sobre 2, então vamos colocar menos 1 sobre 2x mais aqui o b. Para descobrir aqui o valor de b, teremos que usar este ponto aqui. O nosso ponto é 5 para x, 0 para y, ok? No lugar de x vamos colocar 5, no lugar de y vamos colocar 0. Temos y aqui, vamos colocar 0, menos 1 sobre 2. Temos x aqui, vamos colocar 5, mais aqui o b. 5 vezes 1, ficamos com aí o 5 dividido por 2 mais b. Passando isto para lá, ficamos com 5 sobre 2 igual aqui a b, ok? Então você acabou com tudo. Com isto pode dizer, ok? Pode dizer que a tua expressão vai ser igual, lembra dessa expressão aqui, y que era igual a menos 1 sobre 2x mais o b. Conhecido b, vamos ter que no lugar de b colocar o valor de b que é 5 sobre 2, ok? É assim como você acerta mais um exercício. Vamos passar. A alternativa correta será a alternativa D. Agora, passando para a questão seguinte, 19. Lembre-se que guardamos o número 15 para o finalzinho do vídeo. 19. A área total de um cilindro vale 48 π metros quadrados e a soma das medidas do raio, da base e da altura é igual a 8 metros. Então, em metros cúbicos, o volume do sólido é... ok? Então, nós pretendemos achar o volume deste nosso sólido, tendo em conta que a área total, ok? A área total do cilindro é igual a 48 π metros quadrados, ok? E a soma do raio, aqui temos o raio da base, mas aqui a altura H sempre é igual aqui, segundo o enunciado, a 8 metros. Pretende-se saber qual deve ser o volume do sólido aqui. Tá bom. Muito bem, para nós conseguirmos fazer isto, temos que conhecer aí a figura que eles se referem, cilindro. Então, cilindro é uma figura mais ou menos deste gênero, ok? Teremos aqui este negócio. A base é uma circunferência, então a área da base será calculado como sendo π vezes o raio ao quadrado, ok? Esta vai ser a área da base. Agora, a altura é a distância daqui, que para nós vai ser aí ou vai corresponder a H.
Segundo o enunciado, a soma do raio mais a altura é igual a 8 metros, tá bom? Agora, deram-nos a área total da base. O que a gente deve fazer com esta informação? Bom, o primeiro passo aqui é que devemos entender o que é isto de área total. Agora, imagina aqui comigo, para poder compreender este negócio, que estejamos aqui para abrir o nosso cilindro. Então, cortando esta parte, ok? Puxando para lá e depois puxando a outra parte para lá, nós estenderíamos este negócio, ok? Abriríamos o nosso cilindro. É como se tivéssemos este nosso papel, ok? Formando o cilindro. Quando abrimos isto, o cilindro fica estendido deste jeito aqui, ok? Abrindo o cilindro, ficaríamos com algo próximo disto aqui. Agora, quanto é que mede a distância daqui para aqui? Obviamente que daqui para aqui é altura. Então, sabemos que isto corresponde à altura, tá bem? Altura H. Quanto é que mede a distância daqui para aqui? Se for já prestar atenção, a distância daqui para aqui é todo este comprimento. A partir daqui, não é? Até aqui, tá bom? Então, é todo o comprimento aí em torno da circunferência. Logo, é o perímetro desta circunferência aí. Então, o perímetro da circunferência é calculado como sendo 2π vezes aí o raio. Então, toda essa distância será 2π raio, tá bom? Então, 2π raio é toda esta distância aqui. Bom, aqui no nosso caso, nós vamos considerar uma figura fechada, ok? Então, sendo isto aqui uma figura fechada, existe uma tampa aqui em cima, ok? A tampa de cima, ela é circular, tá bom? Esta tampa aí de cima será circular. Então, teremos aqui um determinado raio R, tá bom? Este raio R é o mesmo. Agora, temos também a tampa daqui de baixo do nosso cilindro. Teremos aqui esta tampa de baixo, ok? Também contendo aqui um determinado raio R. A área total do nosso cilindro corresponde à área desta circunferência mais a área desta circunferência, ou seja, são duas áreas das circunferências, mais a área deste retângulo que aqui aparece ao abrir o cilindro, que no caso corresponde ao comprimento vezes largura, que é aqui 2π, ok? R vezes a largura, que para nós é a altura H. Bom, com esta informação, esta seria a área total. Como é que se calcula a área da circunferência? A área da circunferência, para nós, no lugar daqui da área, vamos colocar a fórmula da área, que no caso é π raio ao quadrado. Então, vamos colocar π raio ao quadrado. Não se confunda com esse 2. Esse 2 veio aqui porque são duas áreas, tá bom? É esta circunferência mais esta circunferência. É por isso que vem duas vezes a área. Agora, esta parte aqui, estamos a calcular a área deste retângulo aqui. Recordando-se que a área do retângulo é comprimento vezes aqui a largura. Então, esta para nós é a largura e esta parte corresponde ao comprimento. Tudo bem. Então, temos comprimento, temos aqui a largura multiplicando. Bom, agora veja o seguinte. Nós temos deste lado 2π raio A vezes aqui a altura H. Veja que aqui tenho 2π, aqui também tenho 2π. Posso, no entanto, dizer que a área total vai ser igual a 2π, ok? Evidenciado, vezes aqui o meu R ao quadrado, porque tirei isto. E aqui sobrou-me, também tirei esta parte, sobrou-me apenas o R vezes o H. Agora, aqui onde tenho R ao quadrado, devo entender que é R vezes R, ok? Mais aqui R vezes H. R ao quadrado, R vezes R. Tá bom. Agora, a área total para nós vai ser igual a 2π. Veja que tenho R aqui, também tenho R. Então, ficamos com R evidenciado. Se eu tiro este R, sobra-me este R. Mas, uma vez que removi um R, fica ali para mim o H. Ok? Então, dá para fazer o problema deste jeito? Dá sim. Por quê? Porque aqui já temos o valor da área total. Aqui disse que a área total é 48π. E disse que a soma R mais H é igual a 8. No entanto, no lugar de colocarmos este valor da área total, no lugar de colocarmos área total, vamos colocar o valor correspondente, 48π. Igual aqui a 2 vezes π, vezes o R, vezes... Dizem também no enunciado que a soma R mais H é igual a 8. Então, no lugar de colocar R mais H, vou colocar aqui o meu 8.
Veja só que agora, com facilidade, consigo calcular aqui o valor de R. Então, é só chutar 2π e chutar o 8 para lá. Fico com 48π dividido aqui por 2π vezes aqui o 8, tá bom? Agora, isto vai ser igual ao raio. Isto implica dizer que o nosso raio vai ser igual a... cortamos π com π, ok? Π com π. 2 vezes 8 é igual a 16. 48 por 16 é igual a 3. Então, percebemos que o nosso raio é igual a 3. Se o raio é igual a 3, qual vai ser o valor da altura? Lembre-se que o raio mais aqui a altura é igual a 8 metros. Bom, se sabemos que este aqui é 3 metros, logo facilmente podemos concluir que o nosso H deve ser 5 metros, ok? 5 metros, porque o nosso 3 deve somar com o H para dar 8. E o número que soma com 3 para dar 8 é 5. Então, 3 mais 5 dá 8, ok? Agora, já conhecemos a altura, já conhecemos o raio. O que é que a gente deve fazer para finalizar o exercício? Lembre-se que o pedido é o volume, tá? Agora, se nós quisermos o volume, nós temos que entender como é que se calcula o volume de um cilindro. Bom, regra geral, uma vez que temos aqui uma base circular, nós vamos fazer aqui a área da base vezes a altura. Na maioria dos sólidos, para calcularmos o volume sempre vai ser igual à área da base vezes sempre a sua altura, tá bom? Agora, fazendo deste jeito, qual é a fórmula para calcular aqui a área da base? Lembrando-se que a base é uma circunferência, então teremos que usar esta aí. Π raio ao quadrado vezes para nós aqui a altura. Vamos lá substituir. Teremos π vezes o raio. Lembra-se que deu 3, né? Raio, que é 3 metros. Isto ao quadrado vezes a altura, que para nós deu 5 metros, tá bom? Então, 5 metros. Muito bem. Volume vai ser igual. 3 ao quadrado é igual a 9. Ficamos com 9 vezes aqui o π vezes aqui o 5, tá bom? 9 vezes 5 vai ser 45, então ficamos com 45 π metros cúbicos. Este será o valor do volume. Este será o valor do volume do nosso cilindro, ok? Então, se pensava que era difícil, agora já sabe que é muito fácil. Passando para as alternativas, ficávamos com a alternativa A. Esta alternativa que aqui aparece. Agora, vamos passar para a questão número 20. Bom, eu já vi muita gente desconseguindo número 20. Isto por causa de coisas que não se aprendem na escola, ok? Não se aprendem na escola secundária. Geralmente nós não chegamos a abordar de como deveríamos abordar. Mas não é desculpa para não fazer este exercício aqui. Bom, vamos lá aqui ler o enunciado. Na figura ao lado, as retas R, S e T são tangentes. Então nós temos aqui a reta R, ok? Este R. Temos aqui a reta S, temos também a reta T. Elas são tangentes, são tangentes à circunferência nos pontos A, C e E, respectivamente. Sendo R paralela a S, ok? Temos aqui a reta R paralela aqui à nossa reta S. A medida AB igual a 3, a medida CD igual a 8. Então, o valor do diâmetro da circunferência é igual a, pede-se aqui, diâmetro desta circunferência aqui, com base nesta informação que eles deram. Isto é brincadeira das crianças, ok? Diz aqui que a reta R, T e S são tangentes à circunferência neste ponto A. Temos a reta T sendo tangente no ponto E. Temos a reta S sendo tangente à circunferência no ponto C, ok? Esses são os pontos de tangência. O ponto onde a reta toca a circunferência, tá bom? Então, vamos lá aqui. Para analisar este problema, você precisa entender um pouco disto que eu vou mostrar agora. Para fazer uma boa pesquisa geral em relação a retas tangentes à circunferência, você precisa fazer a pesquisa com o seguinte título: Relações métricas na circunferência. Então, você vai ter várias relações métricas na circunferência. Neste exame, nós só vamos precisar desta relação, que no caso é o teorema da tangente, e vamos precisar desta relação, que é aqui a reta tangente por um ponto externo, tá bom? Agora, para o nosso problema, nós precisaremos desta relação aqui, porque nós temos duas retas, na verdade são três no nosso enunciado.
retas tangentes à circunferência. Agora, veja só o que diz essa relação. Retas tangentes por um ponto externo. Então, temos aqui um ponto P externo. Dado um ponto P externo à circunferência, existem duas retas distintas que passam por P e são tangentes à circunferência. Veja só, temos aqui um ponto P externo e temos uma reta que liga ao ponto P e depois é tangente à circunferência no ponto A. Para além desta, temos uma outra reta que passa pelo ponto P, tangente à circunferência no ponto B. O que é que o teorema vai dizer? Vai dizer que a distância PA é igual à distância PB, ok? Então, esta distância de A para P é a mesma distância que de B para P, sempre que nós tivermos retas tangentes por um ponto externo, ok? Agora, voltando para o nosso exame, com base nessa informação AB igual a 3, CD igual a 8, nós vamos transcrever o problema aqui, ok? O enunciado diz que AB é igual aqui a 3 e diz também que CD é igual aqui a 8, tá bom? Agora, o que a gente sabe acerca das retas tangentes por um ponto externo? Veja só, esta reta e esta reta são tangentes à circunferência neste ponto e esta aqui neste ponto aqui. Isto significa que a distância ED é a mesma distância que DC. Então, esta medida é igual a esta medida aqui. Bom, disseram no enunciado que CD é igual a 8. Então, daqui de C para D é 8. E também para nós, daqui do D para E vai ser 8, por causa do teorema lá. Agora, vamos analisar este lado, ok? Analisando este lado, nós temos esta reta sendo tangente à circunferência aqui no ponto A, esta reta sendo tangente à circunferência no ponto E e as duas cruzam aqui no ponto B. Bom, segundo o teorema que nós vimos, esta distância vai ser igual a esta distância aqui. E segundo o nosso enunciado, AB mede 3. Então, aqui vai medir 3. Tá bom? Agora, isto ficou banana, né? Então, ficou brincadeira das crianças. Lembre-se que o que você pretende calcular é o diâmetro, a distância daqui, ok? Daqui para aqui. Este é o diâmetro que nós pretendemos calcular. Bom, agora presta atenção. Se eu colocar aqui uma reta, no caso esta reta aqui, esta distância também continua sendo o diâmetro, é ou não é? É. Então, olhando aqui, prestando muita atenção aqui, esta distância continua sendo o diâmetro, porque é a mesma daqui para aqui. Esta distância toda, segundo os teoremas que nós já colocamos aí, acaba nos dando aqui que vai ser 3 mais aqui o 8, que vai ser igual a 11. Agora, esta distância aqui, daqui para aqui, nós percebemos que nos 8 que seriam daqui de C para D, valendo 8, ok? Agora tiramos este 3 aqui, porque o 3 é o mesmo que é feito aqui. Então, nos 8, tirando este 3 daqui, desse espaço, ficamos apenas aqui com o 5. Agora, o diâmetro corresponde a este lado aqui do nosso triângulo retângulo aqui neste ponto aqui. Tá bom? Agora, como é que se faz isto? Pelo teorema de Pitágoras. Pois sabemos que pelo teorema de Pitágoras a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 aqui ao quadrado, tá bom? Agora, a nossa hipotenusa é o valor em frente do ângulo de 90 graus aqui. O lado em frente de 90 graus é o lado de 11. Então, teríamos 11 ao quadrado sendo igual a cateto 1, que para nós é este diâmetro, D ao quadrado, mais o cateto 2, que é este que mede 5, tá bom? Agora, este que mede 5 aqui ao quadrado. Vamos lá fazer 11 ao quadrado, 121, igual a D ao quadrado, mais 5 ao quadrado, dando-nos aqui 25. Agora, passando isto para lá, subtrai. Ficávamos com 121 menos 25, sendo igual a diâmetro ao quadrado. Vamos lá, esta diferença, sinceramente, vai dar aqui 96. Igual aqui ao diâmetro ao quadrado. Para remover este quadrado, ficamos com raiz quadrada de 96, sendo igual ao nosso diâmetro. Bom, para conseguirmos simplificar esta raiz, teríamos que fazer aqui uma pequena decomposição. Vamos pegar o 96, vamos tentar dividir por 2. 9 por 2 conseguimos dividir 4 vezes. 4 vezes 2 dá 8. 8 para 9 falta uma unidade.
combinado aquele 1 com o 6, aqui ficamos com 16. 16 por 2 aqui vai nos dar... 16 por 2 vai nos dar 40, vai nos dar 8. Então ficamos com 48. 48 por 2 vai nos dar 24. 24 por 2 vai nos dar aqui 12. Por 2 vai nos dar 6, ok? Então eu posso dizer que 96 seria o produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes aqui o 6, tá bom? Então terei raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então será 16 vezes aqui o 6. Isto é igual a raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 16 é igual a 4 raiz quadrada de 6. Bom, esta é que é a alternativa verdadeira. Mais uma vez, nós vamos ficar com a alternativa D, ok? Aqui a alternativa D. Bom, rapidamente vamos passar para a questão 21. Assim diz o enunciado. 21. Na circunferência da figura de centro O e raio igual a 5 metros, sabe-se que a tangente PB, ok? Esta PB é igual a 1,5 PA. Então nós temos este valor sendo igual a 1,5 vezes aí o nosso PA. Daqui para aqui temos PA, ok? Pretende saber a distância do ponto P à circunferência E. Então nós queremos saber qual é o valor desta distância daqui do ponto P para aqui a nossa circunferência, ou seja, que é o valor de P até aqui o nosso A. Muito bem, mais uma vez, para conseguirmos resolver este problema, teremos que recorrer lá às relações métricas na circunferência, ok? Só que desta vez, a nossa figura cumpre este teorema, que no caso é o teorema da tangente. Aqui diz o seguinte, o teorema. Se a reta suporte de uma corda AB de uma circunferência concorre com uma reta tangente a essa circunferência num ponto P, sendo T o ponto de tangência, então, ok? Então, nós temos uma condição mais ou menos do gênero, ok? Aqui vai dizendo o seguinte teorema. Nós temos aqui uma reta tangente, ok? Está a ver essa reta tangente à circunferência? E temos uma outra reta que é concorrente à nossa circunferência, ou seja, ela corta a circunferência. Então, o teorema vai dizer que a distância daqui da tangente até o ponto P ao quadrado, ela vai ser igual à distância daqui de A para P vezes a distância de B para P, ok? Olha bem para isto e vem aqui na resolução. Por favor, não se complique. Transcrevendo aqui o nosso exercício de forma mais clara, nós temos, segundo o nosso iniciado, que a distância PB, ok? PB é igual a 1,5 da distância PA. Então, pretendemos saber a distância do ponto P à circunferência, ou seja, queremos saber o valor de PA, que é a distância daqui do ponto P até a nossa circunferência, tá bom? Então, valor de PA. Como é que nós vamos fazer isto aí? Teremos que aplicar aquele teorema. Segundo aquele teorema, a distância da reta tangente até o ponto P ao quadrado, ok? Que no caso será PB ao quadrado, deve ser igual à distância daqui até aqui, A até P, vezes a distância daqui até aqui, que no caso é C até P, ok? Então, isto é o que diz o nosso teorema. E esta é a informação que vai nos salvar. Fazendo isto, você terminou com a resolução do problema. Não precisa mais emagrecer, tá? Lembrando-se que nós pretendemos calcular o valor de PA, tá bom? Agora, vamos lá juntos aplicar esse teorema ao nosso problema. Temos aqui PB ao quadrado igual a AP vezes aqui CP. Vamos lá substituir. PB, segundo o nosso enunciado, PB, que é essa distância aqui, PB ou BP, é 1,5 PA. Então, no lugar de colocar isto, eu vou colocar 1,5 PA, ok? 1,5 PA. Isto tudo tem que ser ao quadrado, ok? Por causa deste quadrado. Isto deverá ser igual à distância AP, ok? A distância AP vezes a distância CP.
Vamos lá parar um pouco para analisar a distância CP. A distância CP seria a distância do ponto C até o ponto P. Você consegue ver que a distância do ponto C até o ponto P inclui aqui a distância AP mais este raio aqui. Então, podemos dizer que a distância CP, ok? CP vai ser igual a este raio mais este raio, ou seja, 2 vezes o raio, mais essa distância daqui para aqui, mais o A até P, tá bom? Agora, podemos dizer que no lugar de CP, vamos colocar aí que CP vai ser esta expressão aí, que é no caso 2 vezes o raio mais a distância de A até P, que é no caso PA ou AP, tanto faz, ok? Mas nós vamos usar a designação PA. Então, aqui onde coloquei AP, vamos colocar PA. Ok? É a mesma distância, então não há problemas, tá? Agora, fazendo 1,5 elevado a 2, é preciso entender que teríamos 1,5 vezes 1,5. Bom, para quem for esperto, isso dá 2,25, porque 15 vezes 15 dá 225. Então, contando o número de algarismos decimais aqui, é este mais este, temos 2 algarismos decimais. Será 2,25. No lugar de 1,5 elevado a 2, vamos passar a ter 2,25. Aqui, PA elevado a 2. PA elevado a 2 vai ser igual aqui a PA, ok? Vezes, aqui temos 2 vezes o raio, mais aqui o PA, tá bom? Agora, veja só que este está a multiplicar toda esta expressão, podemos passar para lá e dividir. Então, teríamos 2,25 de PA ao quadrado, dividido aqui pelo nosso PA, sendo igual a 2 vezes o raio mais PA. Vamos lá, agora podemos simplificar este PA com um dos PAs lá, porque é PA ao quadrado. Desta forma, você fica com 2,25 PA, aqui no denominador fica sem nada, sendo igual a 2 vezes o raio mais aqui PA. Muito bem, agora com base nesta informação, uma vez que o nosso objetivo é achar o PA, vamos pegar este e passar para cá. Ficamos com 2,25 PA, menos aqui o nosso PA vai ser igual a 2 vezes o raio, ok? Agora, faça este valor menos este valor aqui. 2,25 menos 1, ok? Então, ficamos com 1,25 PA, sendo igual a 2 vezes aqui o nosso raio. Bom, agora facilmente podemos isolar este aqui como sendo PA igual a 2 vezes o raio dividido aqui por 1,25. Para finalizar, precisaríamos de colocar aí o valor de A. Eu não sei se li bem o enunciado, mas o enunciado deu-nos o raio. O raio é de 5 metros, tá bom? Então, no lugar de R, vamos pegar esta expressão e no lugar de R vamos colocar 5 metros, ok? 5 metros é o valor do raio. Muito bem, então o nosso PA seria igual a 2 vezes o R, que é igual a 5, dividido por 1,25. Então, eu como não sou bom em trabalhar com estas expressões, eu vou colocar que 1,25 é igual aqui a 125 dividido por 2 algarismos decimais, 0, 0, tá bom? Agora, PA vai ser igual, mantemos o primeiro, que no caso este vezes este vai nos dar 10, ok? Vezes o inverso desta fração aqui. Lembra-se da regra da divisão envolvendo fração. Mantemos o primeiro, multiplicamos pelo inverso do segundo. Então, ficaríamos com 100 dividido aqui por 125, tá bom? Agora, isto pode parecer fácil, mas também pode parecer difícil para alguns. Bom, para mim, eu faço da seguinte maneira, para facilitar a minha vida, entendo que posso dividir aqui por 25, aqui também por 25, então ficava com 10 vezes. Dividindo aqui por 25 tenho 4, dividindo aqui por 25 tenho 5. Agora, 10 a dividir por 5, ficamos apenas com 2 vezes aqui o 4, que é igual a 8 metros. Então, a distância do ponto P para o ponto A é igual a 8 metros, que corresponde à resposta requerida no nosso exame, tá bom? Então, a alternativa verdadeira será
A alternativa B, ok? 8 metros. Agora, passando para resolver a questão número 22, mais um pouquinho de atenção que nós estamos caminhando para o final. 22. Cada uma das arestas laterais de uma pirâmide regular mede 15 centímetros e sua base é um quadrado, ok? Cujos lados medem 18 centímetros. A altura dessa pirâmide em centímetro é igual a... Então, nós temos uma pirâmide, ok? Atenção que é uma pirâmide regular e que cada uma das arestas laterais desta pirâmide mede 15 centímetros, ok? A aresta lateral mede 15 centímetros e a sua base é um quadrado que tem lado igual a 18 centímetros. Bom, novamente no livro da 7ª classe existe lá este tipo de figura. Eles dizem, segundo o nosso enunciado, que a aresta lateral vai ser igual aí a 15 centímetros e que a base tinha de lado aí o 18 centímetros. Então vou colocar aqui L, no caso é L da base, que é igual a 18 centímetros. Pede-se no nosso problema a altura desta pirâmide aqui. Muito bem, o que é primeiro a aresta lateral? A aresta lateral da pirâmide corresponde a este ponto aqui. A distância do vértice da pirâmide até um dos vértices da nossa base. A isto nós chamamos de aresta lateral. Então, este valor daqui para aqui é igual a 15, tá bom? Agora, a nossa base tem de lado 18 centímetros e é um quadrado. Então, daqui para aqui temos 18, daqui para aqui temos 18, tá bom? O que se pede, na verdade, é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é medida do centro, ok? Medida do centro até ao vértice, tá bom? Do centro até o vértice nós teríamos algo próximo disto aqui. Este valor aqui, H, é que corresponde à altura da pirâmide. Agora, veja comigo, quando você faz isto, o que acontece é que você consegue obter aqui um triângulo retângulo aqui no centro. Então, nós teríamos mais ou menos isto aqui. Bom, agora, com base neste triângulo retângulo, percebe-se que para calcular a altura, isto tem um pouco a ver com o teorema de Pitágoras. A única coisa que você precisa saber neste triângulo é esta dimensão x aqui, ok? Conhecendo essa dimensão x, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que no caso é o lado oposto a 90 graus, que é 15, ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos outros lados, que no caso será h ao quadrado, mais aqui esse lado x ao quadrado. Agora, vamos analisar bem esse lado x. O lado x, na verdade, é esta medida que é a metade da diagonal do nosso quadrado aqui, ok? Porque se eu continuasse deste vértice para este vértice, eu percebo que é diagonal. Agora, esta diagonal é a diagonal da base. Então, para continuar com uma boa análise, eu vou fazer aqui, vou desenhar apenas a base, ok? Apenas a base, nós teríamos 18 para cá, 18 para cá, ok? Então, nós queremos aqui uma certa distância x que vem até aqui o centro, que é a metade desta diagonal aqui. Então, como é que nós vamos calcular a metade da diagonal? Primeiro, temos que ter a diagonal. Então, o nosso x vai ser a diagonal dividido aqui por 2, tá bom? Agora, vamos calcular esta diagonal aqui pelo teorema de Pitágoras também. Porque isto aqui é um quadrado, ok? Então, aqui também mede 18. Aqui forma-se um ângulo reto, então temos um triângulo retângulo. Pelo teorema de Pitágoras, esta diagonal é a nossa hipotenusa. Então, diagonal ao quadrado vai ser igual aqui a 18 ao quadrado, mais aqui o 18 ao quadrado. Tá bom? Agora, vamos lá fazer esta soma aqui. 18 ao quadrado mais 18 ao quadrado são 2 18 ao quadrado. Então, é 2 vezes o 18 ao quadrado. Agora, para remover este quadrado, nós ficaríamos com D sendo igual aqui a raiz quadrada, ok? Do 2 vezes aqui o 18 ao quadrado. Isto será igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18 elevado a 2. Cortamos o 2 com 2, ficamos no fim com diagonal sendo igual a 18 raiz quadrada de 2. Este é o valor da nossa diagonal. Então, o nosso x
vai ser a nossa diagonal sobre 2. Então, será 18 raiz quadrada de 2 sobre aqui o 2, que vai ser igual. 18 por 2 é igual a 9 raiz quadrada de 2. Então, este será o valor de x. Bom, com base nesta informação, podemos calcular a altura com maior facilidade possível, ok? Da maneira mais natural possível, ficávamos aqui isolando o h, passando isto para lá, ficávamos com 15 ao quadrado, menos aqui o x ao quadrado, sendo igual ao h ao quadrado. Removendo este quadrado, ficamos com raiz quadrada do 15 ao quadrado, menos aqui o x ao quadrado, isto sendo o nosso h, que é a altura da pirâmide. Agora, aqui é só colocarmos o valor de x. Então, ficávamos com h sendo igual a raiz quadrada. 15 ao quadrado, para nós é 225, menos aqui x ao quadrado. O valor de x é isto aqui. X é 9 raiz quadrada de 2. Então, tudo isto ao quadrado, ok? Preste atenção, preste atenção. Não vai falar línguas estranhas. É só terminar isto aqui com sucesso. 225... menos aqui 9 ao quadrado dá 81, vezes aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corta quadrado com quadrado, fica com h sendo igual a raiz quadrada de 225, menos. Aqui ficamos com 81 vezes aqui o 2. 81 vezes 2, para quem consegue observar, isto aqui dá 162. Agora, fazendo esta diferença, nós temos h sendo igual a este menos este, que vai ser igual a 225 menos 62 dá aqui 63, ok? Dá 63. Se você não consegue ser tão veloz, seja lento, mas chega na resposta correta, ok? Mas, com o andar de tempo, vai aperfeiçoando aí também as suas velocidades, tá? Agora, 63 dá para entender que isto é produto de 9, que tem um quadrado perfeito, vezes o 7. 9 vezes 7 dá 63. Então, isto é raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 7. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 7 continua lá, raiz quadrada de 7, tá bom? Então, esta será a altura da nossa pirâmide. Bom, veja só como isto é fácil. Brincadeira das crianças. Lembre-se que falta o exercício número 15, falta também o exercício número 23. Agora vamos para 23 e para de seguida entrarmos no exercício 15, tá? 23. Considere a reta de equação y igual a 2x mais 1. A distância que vai do ponto menos 2 e 2, a reta dada é igual a... Então nós temos aí uma reta y igual a 2x aqui mais 1, queremos a distância que vai desta reta, ok? Até o ponto menos 2, aqui 2. Tá bom, aqui são coordenadas, que no caso é x, aqui é y. Distância de uma reta em um ponto, a distância da reta em um determinado ponto qualquer, sempre vai ser igual aqui a ax mais by mais aqui c, ok? Dividido aqui por raiz quadrada de a quadrado mais aqui o b ao quadrado, ok? Agora, módulo aqui é para garantir com que a distância não seja negativa, tá? Agora, como é que nós vamos descobrir o valor de a de b? Nós teremos que nos concentrar mais na reta, ok? Temos que pegar esta reta e escrevê-la nesta forma aqui. Isto aqui é uma equação reduzida da reta. Temos que escrever desta maneira aqui na equação geral da reta, tá? Então, para passar isto para a equação geral da reta, é só passarmos o y para lá, não é? Ficamos com 2x, o y que era positivo, quando passa fica menos y, mais este 1 igual aqui a 0. Bom, se for já prestar atenção, isto já é igual a isto aqui. Está aqui o x, está aqui o y, depois o independente, caso haja, tá? Então temos aqui o nosso independente. Daí que a distância da nossa reta ao nosso ponto vai ser igual à nossa reta, ok? A reta aqui na equação geral é 2x menos 1y mais aqui o 1. Dividido pela raiz quadrada, o a ao quadrado. A é o valor em frente de x, ok? Então o valor em frente de x aqui é o 2. Então temos 2 ao quadrado mais o b ao quadrado. B é o valor em frente de y. Em frente de y aqui temos menos 1. Então menos 1 aqui ao quadrado, raiz quadrada. A distância da reta ao ponto
vai ser igual. Agora temos que, com base no nosso ponto, no lugar de x colocar menos 2 e no lugar de y colocar aí o 2. Então teremos o módulo, x é menos 2, então teremos 2 vezes aí o menos 2, menos, ok? O valor de y tem que ser aqui o 2, mais aqui o 1 é módulo, dividido aqui pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Agora, a distância da reta ao ponto vai ser igual. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Então, ficaríamos com menos 4, menos este menos 2, mais aqui o 1 dá-nos menos 1. É módulo dividido pela raiz quadrada aqui do 5, tá? Então, isto vai ser igual a menos 4 menos 1, vai ser menos 5, é módulo. Raiz quadrada aqui do 5 vai ser módulo de menos 5, que é igual a 5, sobre raiz quadrada de 5. Bom, teríamos que procurar esta alternativa, mas provavelmente você não irá encontrar essa alternativa. Então, para tal, é só racionalizar essa expressão. Multiplicar em cima pela raiz quadrada de 5, voltar a dividir pela raiz quadrada de 5. Isto vai ser igual a 5 raiz quadrada de 5, dividido aqui pela raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 5 ao quadrado. O extrema quadrado, que quer dizer cortar, você fica aqui com 5 raiz quadrada de 5 sobre aqui o 5. O extrema 5, que novamente quer dizer cortar, a distância será igual aí a raiz de 5, tá? Então, voltamos para o nosso exame e encontramos a alternativa C. Tá bom, agora eu quero fazer a questão número 15. Lembra-se da questão número 15? Por favor, eu peço que você compartilhe este vídeo, deixe o teu like, também deixe o seu comentário, diga alguma coisa aí para eu ver se isto está sendo útil ou não. Tá bom, agora passando aqui para número 15, nós temos o seguinte. O ponto D pertence ao lado BC do triângulo ABC. Então, temos um ponto D que pertence ao lado BC, num triângulo que é ABC, ok? Como se tivéssemos mais ou menos algo vizinho disto, né? Temos aqui A, tendo aqui A, B, aqui C, não é? Temos um ponto D que pertence ao lado BC. Então, o ponto D estará entre B e C, tá? Então, teremos este ponto D do triângulo ABC, sabendo que o lado AB é igual a AD é igual a 2, ok? Então, temos AB igual a AD, ou seja, este lado igual a este lado aqui, e é igual a 2. E disse também que BD é igual a 1. Então, daqui do B até D temos 1. Os ângulos BAD e CAD são congruentes. Então, a medida do segmento CD é. Então, queremos saber quanto é que mede a distância daqui do C até aqui no D. Esta distância aqui, tá? Vamos aqui passar o nosso enunciado a limpo. Segundo os dados, nós temos o seguinte. Temos aqui um determinado triângulo A, B, aqui C, tá bom? E depois temos um ponto D que pertence ao lado BC, ok? Esse ponto D, ok? A outra informação é que o lado AB é igual aí ao lado AD, que é igual a 2. E que o lado BD é igual aqui a 1. Os ângulos BAD e aqui CAD são congruentes, tá bom? Então, são ângulos congruentes. Muito bem, vamos aqui interpretar esta informação. Analisando esta informação, nós temos AB, ok? AB é a distância daqui até aqui, valendo 2. A distância também de AD daqui para aqui, valendo também 2, tá? Agora, BD é igual a 1. B até D vale 1. Pretende-se saber o valor de CD, ok? Valor de CD. Então, de C para D vale X, ok? Então, neste triângulo aqui, ainda nos dizem o seguinte, que o ângulo BAD é congruente de CAD, ou seja, congruente é a mesma coisa que dizer que são ângulos iguais. Tá bom? Se esses ângulos são iguais, vamos lá localizá-los e identificá-los, tá? Aqui temos BAD, forma-se o ângulo aqui. Então, este ângulo é o mesmo ângulo que o ângulo formado em CAD, ok? Que é este ângulo aqui.
Então, se aqui for alfa, aqui também vai ser alfa. Montando aqui os ângulos, ok? Nós temos neste triângulo ABD um triângulo isósceles, porque este lado é igual a este lado aqui. Então, com dois lados iguais, o triângulo torna-se isósceles. Se tem dois lados iguais, então também tem dois ângulos iguais, tá? Bom, quais são esses ângulos iguais? Os ângulos iguais serão os seguintes. Veja só, este lado de 2, este lado também é de 2. Eles se interceptam aqui. Então, este é o único ângulo diferente no nosso triângulo isósceles, tá? Significa que este ângulo é o mesmo ângulo que este formado aqui, tá bom? Onde os dois lados iguais se interceptam, formam um único ângulo diferente. Então, estes dois ângulos são iguais. Significa que se aqui for θ, aqui também é igual a θ. Agora, se eu tiver que calcular este ângulo aqui, dá para perceber que neste 180 é só tirar o θ. Então, este ângulo é 180, excepto o θ, tá? Ok. Agora, este ângulo aqui, podemos identificá-lo como sendo um determinado ângulo φ qualquer. Muito bem. O que a gente pretende achar com base neste triângulo? A única coisa que a gente quer é o valor de x. Então, como achar um valor de x num triângulo que não é retângulo? Bom, em triângulos que não são retângulos, eu aconselho a aplicação do teorema dos senos ou teorema dos cossenos. Só que, neste caso, trabalhando com este triângulo aqui, para calcular o lado x, o teorema dos cossenos não é aplicável, porque você não conhece este lado, também não conhece este lado. Então, logo, não serve o teorema dos cossenos, ok? Sobre o teorema dos senos e cossenos, eu comentei um pouco no primeiro vídeo de geometria, que também estará na descrição deste vídeo. E eu já havia dito isto antes. Vou deixar também uns links para baixarem alguns PDF. Caso os links não funcionem, por favor, informem nos comentários que os links não estão a funcionar, para eu tentar consertar o que estará aí dando errado, tá? Então, vou deixar os links acerca do teorema dos cossenos e dos senos, tá? Ou você também se aprofunde nisto aí. Agora, o teorema dos senos, aplicado aqui o teorema dos senos, nós queremos calcular a dimensão x, ok? Então, aplicando o teorema dos senos, fica assim. X dividido pelo seno do ângulo oposto ao x. Qual é o ângulo em frente de x? O ângulo em frente do x é o ângulo alfa. Então, x dividido pelo seno de alfa vai ser igual aqui ao lado que temos. Qual é o lado que temos neste triângulo aqui? É o lado de 2. Então, vai ser igual aqui ao 2 dividido pelo seno, ok? Pelo seno do ângulo oposto ao 2. Qual é o ângulo oposto ao 2? É um ângulo em frente de 2, que no caso é o ângulo φ. Então, facilmente você calcula o valor de x, porque percebe que é só pegar este seno de alfa e passar para lá. Então, x vai ser igual a 2 vezes o seno de φ vezes o seno de alfa, tá? Então, agora é só nós procurarmos saber o seno de alfa e procurar também saber o seno deste ângulo φ aqui. Muito bem. O seno de alfa pode ser calculado através deste triângulo aqui. Veja só aqui, você tem o valor deste lado, deste lado, deste lado. Então, com todos os lados é possível achar um ângulo, tá? Então, aqui não há problemas quanto ao alfa. Quanto ao φ, nós temos que entender alguns pontos para conseguir achar o seno do ângulo φ aqui. Vamos lá. Se fizéssemos o somatório dos ângulos internos deste triângulo aqui, deveria ser igual a 180 graus. Então, teríamos aqui o alfa, mais aqui este ângulo, que no caso é 180, menos aqui o θ, mais aqui o φ, não é? Mais aqui o φ deve ser igual a 180 graus. Portanto, isolando aqui o φ, teremos φ sendo igual a 180, o dono da casa, 180. Este θ, que era negativo, fica positivo. θ, 180 fica negativo. E depois o alfa fica negativo também. Então, o ângulo φ vai ser igual a 180 com 180 dá 0. Então, será θ menos aqui o alfa. Ok? θ menos alfa é o valor do ângulo φ. Então, aqui onde temos seno de φ, então como é que a gente vai ter que olhar para este valor aqui? O seno de φ, ele vai ser a mesma coisa que o seno do θ aqui menos o φ. Ok?
Então, como a gente vai desenvolver isto aqui? Eu vou deixar aqui uma tabela de relações trigonométricas para você estudar, memorizar as mais aplicáveis, ok? Você não precisa memorizar tudo que estará na tabela que irei deixar lá. Então, quando nós tivermos diferença de ângulos, nós vamos dizer que isto é seno deste ângulo vezes o cosseno do outro ângulo, ok? Menos, agora o seno pega o outro ângulo, então ficamos com seno do ângulo alfa, ok? Vezes o cosseno, agora o cosseno em vez de ser alfa fica cosseno aqui o θ. É assim como a gente precisa desenvolver isto aqui. Então, percebe-se que para achar o seno deste ângulo precisamos do seno de θ e do cosseno de θ. Precisamos do seno de alfa e precisamos do cosseno de alfa, ok? Então, este é o nosso próximo trabalho agora. Com base neste triângulo, que já temos todas as informações, vamos calcular o seno e o cosseno dos ângulos alfa e θ, ok? Então, qual teorema aplicar agora? Uma vez que você tem todas as dimensões, pode aplicar o teorema dos cossenos, ou seja, deve aplicar o teorema dos cossenos para calcular o ângulo, tá? Então, vamos lá, por exemplo, começando a calcular aqui o alfa. O alfa está em frente de qual lado? Está em frente de 1. Então, nós vamos dizer 1 ao quadrado deve ser igual aos outros lados ao quadrado. Quais são esses tais outros lados? É aqui o lado 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, mais este outro lado que também é 2, que é 2 ao quadrado. Menos, ok? Menos 2 vezes, o 2 aqui é da fórmula, ok? Esses lados que você colocou aqui, este lado e este lado. Então, é 2 vezes 2. Vezes, por ser teorema dos cossenos, então você vai colocar aí cosseno do ângulo oposto a este lado que está aqui à frente, que é o lado de 1. Então, qual é o ângulo em frente de 1? É aqui o alfa. Então, fica cosseno de alfa. Tá bom? Agora, vamos calcular o nosso cosseno de alfa. Calculando o cosseno de alfa, ficaríamos com 1 igual 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 4 dá 8, menos 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, cosseno de alfa. Não vai me fazer 8 menos 8, isso vai dar 0, tá? E isto não deve ser feito em matemática, porque o 8 aqui está a multiplicar com o cosseno de alfa, então você não faz isto. Então, o que é que devemos fazer? De forma correta, nós teríamos que pegar isto e passar para outro membro. Então, ficaríamos com 8 cosseno de alfa positivo, porque era negativo, passou a ficar positivo. Temos aqui este 8, dono da casa, é positivo. O 1 sai daqui, passa para lá, fica negativo. Então, ficamos com menos 1. Daí que o cosseno de alfa vai ser igual a 8 menos 1 é igual a 7. Este 8 que estava a multiplicar passa a dividir. Veja só que você já tem o cosseno de alfa. Para achar o seno, nós vamos mostrar em seguida, tá? Mas já tem um cosseno. Agora, vamos achar o cosseno também de θ. Para achar o cosseno de θ, eu tenho θ aqui, tenho θ aqui. Então, posso usar esta informação ou esta informação. Tanto faz, ok? Podemos usar esta informação aqui. Este ângulo é oposto de qual lado? É oposto do lado de 2. Então, ficávamos com 2 ao quadrado sendo igual aos outros lados ao quadrado, que no caso será 1 ao quadrado, que é este lado, mais aqui o 2 ao quadrado, que é este lado aqui. Menos, sempre menos, ok? 2 vezes, o 2 aqui é da fórmula, ok? Esses lados que estão aqui, que é o 1 e o 2, vezes o cosseno, porque o teorema é dos cossenos, do ângulo oposto ao lado que nós colocamos aqui. Nós colocamos este lado aqui. Então, o ângulo oposto a este aqui é θ, ok? Então, do ângulo θ. Tá bom, agora 2 ao quadrado vai dar 4, e 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 novamente, e depois teremos que isto vai ser menos 2 vezes 1 vezes 2 dá menos 4, cosseno de θ, ok? Agora, passando este valor para lá, fica positivo, então ficamos com 4 cosseno de θ, igual aqui, veja só, 1 mais 4 é igual a 5. 1 mais 4 é igual a 5. Este 4 é positivo, quando passa fica negativo, ficamos com menos 4. Agora, ficamos com cosseno de θ sendo igual 5 menos 4 é igual a 1. Este 4 que está a multiplicar, quando passa, divide, ficamos com 4. Então, você já tem o cosseno de alfa, tem também o cosseno de θ. O que é que vai fazer para achar o seno? Deve lembrar-se da fórmula fundamental da trigonometria, ok?
Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu já tenho o cosseno, para ter o seno é só passar o cosseno para lá. Ficamos com seno ao quadrado de x sendo igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, o seno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá? Então, será basicamente isto aqui, tá bom? Agora, aqui o nosso cosseno é positivo, então o seno também será positivo. Tratando-se de triângulos, quando o cosseno é positivo, o seno sempre leva positivo. Bom, eu poderia explicar as razões em um outro vídeo. Aqui não vai dar, senão o vídeo fica excessivamente longo, ok? Tá bom, agora nós vamos calcular o seno. Então, o seno de alfa vai ser igual à raiz quadrada de 1, veja só a fórmula aqui, 1 menos o cosseno ao quadrado. O cosseno deu 7 sobre 8, então vai ser 7 sobre 8 ao quadrado. Veja só, seno de alfa vai ser igual à raiz quadrada de 1 menos 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64. Faça MMC, multiplica aqui por 64, aqui por 1, não é? Então ficamos com raiz quadrada de 64 vezes 1 dá 64 menos 49, dividido aqui por 64. A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Aqui 64 menos 49 dá 15. A raiz quadrada de 15 fica lá, raiz quadrada de 15. Então seria desse jeito, este seria o valor do seno de alfa. Agora, calculando o seno de θ, aplicando novamente a mesma fórmula, temos aqui um cosseno positivo, então o seno também é positivo. Isto também porque nos triângulos o seno sempre é positivo. Seno de qualquer ângulo que pertença a um triângulo sempre será positivo. Os porquês neste vídeo não vai dar para pôr, não vai dar para justificar, ok? Então teremos aqui a raiz quadrada de 1 menos o cosseno, no caso de θ, que deu 1 sobre 4. 1 sobre 4. Fazendo isto aqui ao quadrado, ok? Por causa do quadrado que aqui aparece, nós teremos raiz quadrada de 1 menos 1 ao quadrado é igual a 1. 4 ao quadrado é igual a 16. Agora, fazendo MMC, teremos que multiplicar aqui por 16, aqui por 1. O seno de θ vai ser igual a raiz quadrada. 16 vezes 1 dá 16, menos 1 vezes 1 dá 1, dividido por 16, ok? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. 16 menos 1 dá 15, então ficamos com a raiz quadrada de 15. Bom, agora você tem o seno de alfa, tem o cosseno de alfa, tem também o cosseno de θ, tem também o seno de θ. Isto ficou brincadeira das crianças. Porque você vai vir e substituir aqui. Seno de φ vai ser igual a seno de θ, ok? O seno de θ dá raiz de 15 sobre 2. Então ficamos com raiz de 15 sobre 4, perdão, eu disse 2 e é 4. Agora, vezes o seno de alfa, o cosseno de alfa. O cosseno de alfa aqui vem 7 sobre 8. Então, vamos colocar 7 sobre 8. Menos o seno de alfa. O seno de alfa aqui deu 15 sobre 8. Então, vamos colocar aí raiz quadrada de 15 sobre 8. Vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ deu 1 sobre 4. Então, vamos colocar aqui 1 sobre 4. E agora, o que você precisa fazer? Basicamente, não muita coisa. Então, você ficava com seno de φ sendo igual a 7 vezes raiz de 15, fica 7 raiz de 15, ok? Agora, fazendo 1 vezes raiz de 15, fica menos 1 raiz de 15. Veja que aqui é 4 vezes 8. Aqui também é 8 vezes 4, que tudo sempre dá 32. Então, o denominador é o mesmo. Agora, tenho aqui raiz de 15, aqui também tem raiz de 15. Vou fazer 7 menos o 1 que está aqui. Ficamos com 6 raiz quadrada de 15 dividido por 32. Este é o valor do seno de φ. Agora, o nosso x, que é a distância que pretendemos calcular, será aqui 2 dividido pelo seno de φ, que deu 6 raiz quadrada de 15 sobre aqui o 32, vezes o seno de alfa. Quanto é que deu o valor do seno de alfa? O seno de alfa deu aqui raiz quadrada de 15 sobre 8. Então, teremos raiz quadrada de 15 sobre aqui o 8.
Muito bem, agora o que a gente faz? Aqui tem 2 dividido por esta fração. Sabemos que mantém-se o primeiro, que é 2, multiplica pelo inverso deste aqui, que é 32 sobre 6 raiz quadrada de 15, tá bom? Vezes aqui o 8, vezes aqui a raiz quadrada de 15, sobre aqui o 8, tá bom? Agora, isto acabou, gente, acabou. Corta este, 32 com aqui o 8, ficamos com... Veja só, aqui 32 com 8 dá 4, tá? Agora, este 2, aqui, este 6 aqui. Agora, simplifica o 2 com 6, ficamos com 4 sobre 3. Então, 4 sobre 3 é o valor da dimensão ou da nossa medida x, que é a distância de D para C. Isto é igual a 4 sobre 3. Bom, pessoal, eu tenho feito o máximo que eu posso para conseguir aí vos ajudar a alcançar o vosso sucesso. Muito obrigado, meu nome é Pedro da Glória Valis. Se houverem erros de pronúncia é devido ao cansaço. Nós nos veremos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe e não seja egoísta. Estou dando de graça, entregue também de graça, tá bom? Até a próxima. God bless, people.